Já parou para pensar como é que um navio de aço com milhares de toneladas consegue flutuar? Ou o que realmente acontece quando dois carros batem? Bom, a resposta para tudo isso está em forças invisíveis que governam o nosso mundo. Nesta análise, a gente vai desvendar a física por trás do movimento, das colisões e da flutuação. Olha, essas duas perguntas parecem até truque de mágica, né? Como é que um saco de ar pode parar uma pessoa em movimento sem machucar ainda mais? E como é que centenas de pregos super afiados conseguem sustentar o peso de alguém? A resposta não tem nada de mágica, é pura física e a gente vai desvendar esses mistérios juntos. Para a gente entender tudo isso, nossa jornada vai ser dividida em 5 partes. Vamos começar com o segredo do movimento, depois a gente vê o que acontece quando os mundos colidem, em seguida vamos mergulhar nas forças ocultas dos fluidos e na pressão que está em toda parte, para no final descobrir como a física transforma o nosso dia a dia. Então vamos lá, começando pelo básico, o movimento. Tudo ao nosso redor está se movendo de alguma forma. Mas o que de fato define e altera o estado de um objeto? Seja um carro em alta velocidade ou um navio no oceano? A resposta está em dois conceitos que são fundamentais. Primeiro, a gente tem o impulso. Pensa num chute numa bola de futebol. Não é só a força do chute que importa, mas também o tempo que o pé fica em contato com a bola. Quanto mais tempo de contato, mesmo com a mesma força, maior o impulso e mais longe a bola vai. O segundo conceito é a quantidade de movimento. É uma boa ideia pensar nela como a dificuldade de parar um objeto. É por isso que parar um caminhão, mesmo que devagar, pode ser tão difícil quanto parar um carro em alta velocidade. Os dois têm uma grande quantidade de movimento, que é essa combinação poderosa de massa e velocidade. E é aqui que tudo se conecta. O impulso e a quantidade de movimento estão ligados diretamente. Para mudar a quantidade de movimento de alguma coisa, ou seja, para acelerar ou para frear, é preciso aplicar um impulso. Lembra do chute na bola? O impulso do pé é o que transfere quantidade de movimento para ela. É uma relação de causa e efeito, simples assim. Agora que a gente já pegou o jeito do movimento, o que acontece quando objetos se chocam? Pode ser uma batida de carro, uma jogada de bilhar, não importa. Existe uma lei da física, super elegante, que governa o resultado de todas essas interações. E é essa aqui, a lei da conservação da quantidade de movimento. Basicamente, o que ela diz é que num sistema fechado, a dificuldade de parar total antes de uma colisão é exatamente igual à dificuldade total depois. Nada se perde, tudo se transforma. É um dos pilares da física. Só que, claro, nem toda colisão é igual. Numa colisão elástica, tipo as bolas de bilhar, a energia do movimento se conserva e elas saem quicando. Mas na maioria das colisões do mundo real, parte dessa energia vira calor, som, e os objetos podem até amassar ou grudar um no outro, que são os tipos inelásticos. O recuo de uma arma de fogo é a prova viva desse princípio. Antes do tiro, o sistema arma mais bala está parado, com movimento zero. Quando a bala dispara para frente, ela ganha uma quantidade de movimento enorme. E para que o total do sistema continue zero, a arma é empurrada para trás com exatamente a mesma quantidade de movimento. A física explica direitinho aquele coice que o atirador sente. Ok, vamos deixar as colisões de lado um pouco e mergulhar, literalmente, num mundo diferente, o dos fluidos. Líquidos e gases parecem tranquilos, mas eles escondem forças e uma física fascinante, que explica desde como um navio flutua até como os freios de um carro funcionam. Para entender os fluidos, a palavra-chave é densidade. Pensa nela como o quão compacta uma substância é. Por exemplo, um balde cheio de areia é muito mais pesado que o mesmo balde cheio da água, porque a areia tem mais massa no mesmo volume, ou seja, ela é mais densa. E a densidade tem consequências que a gente consegue ver. Aqui temos 3 líquidos: o clorofórmio, que é bem denso, a água, que é o nosso padrão, e o benzeno, que é mais leve que a água. O que será que acontece se a gente tentar misturar os 3 no mesmo pote? A física não falha. Eles não se misturam, mas se organizam sozinhos, perfeitamente, de acordo com a densidade de cada um. O mais denso vai para o fundo, o menos denso fica boiando em cima. É uma demonstração visual e clara dessa propriedade. Bom, a densidade é uma peça do quebra-cabeça. A outra é a pressão. E com ela a gente volta para uma das nossas perguntas lá do começo. O mistério do faquir na cama de pregos. Como aquilo é possível sem que a pessoa se machuque toda? A resposta está na forma como as forças se distribuem. Essa analogia aqui é perfeita.
A força sendo aplicada, o peso de uma pessoa, é a mesma nos dois casos. Mas a área de contato de um salto alto é minúscula, então a pressão ali é gigantesca. Já um tênis distribui essa mesma força por uma área bem grande, o que resulta numa pressão baixa. Então, o pulo do gato é esse. Pressão é igual a força dividida pela área. E isso resolve o mistério da cama de pregos. O peso do faquir é distribuído por centenas de pregos. A área total é grande, então a pressão que cada prego faz, individualmente, é muito pequena para furar a pele. E essa ideia de pressão não vale só para sólidos, não. Nos fluidos, a pressão aumenta com a profundidade. É o famoso teorema de Stevin. Cada metro que o mergulhador desce, a pressão da coluna de água em cima dele aumenta. É uma força que precisa ser respeitada. Até agora, a gente viu os princípios, mas a verdadeira mágica acontece quando a gente aplica esse conhecimento. Na nossa parte final, vamos ver como a humanidade usou a física dos fluidos para criar tecnologias que multiplicam nossa força e nos permitem, por exemplo, conquistar os oceanos. Essa é a pergunta-chave da hidráulica. Parece impossível, né? Mas é um dos princípios mais engenhosos da física dos fluidos em ação. O segredo se chama princípio de Pascal. Ele diz que a pressão aplicada num ponto de um fluido fechado se espalha igualzinha por todo o fluido. Num freio de carro, uma forcinha no pedal, aplicada numa área pequena, gera uma pressão que é transmitida para pinças com uma área muito maior. Isso multiplica a força e consegue parar o carro. E para fechar, vamos falar de uma das forças mais impressionantes que existem, o empuxo. Como é que pode um navio de aço, um material muito mais denso que a água, flutuar? O gênio Arquimedes descobriu que a água reage, empurrando para cima com uma força igual ao peso do volume de água que o navio desloca. No fundo, é uma batalha de forças. O peso do objeto puxa ele para baixo, enquanto o empuxo empurra para cima. Se o empuxo for maior ou igual ao peso, o objeto flutua. Agora, se o peso vencer essa batalha, ele afunda. A combinação do empuxo com a densidade média do objeto é o que decide o resultado. E assim, a gente desvendou algumas dessas forças invisíveis. Vimos como o impulso e o momento governam as colisões e como a pressão e a densidade ditam se algo afunda ou flutua. Isso deixa a gente com uma pergunta final. Que outra física oculta pode estar moldando o nosso mundo neste exato momento, sem que a gente nem perceba? A busca por respostas continua, porque a física está, de fato, em toda parte.